Graça e paz, queridos irmãos, glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez pela graça do Senhor para nós darmos continuidade, nosso propósito de leitura nesse ano de 2025 de toda a Bíblia, amém? De Gênesis a Apocalipse. Nós começamos pelo Novo Testamento lá nos 4 evangelhos, Mateus em diante, e agora nós estamos aqui no Velho Testamento. Já passamos pelos 5 livros de Moisés, que é o Pentateuco, e agora nós estamos lendo o 9º livro histórico, amém? São 12 os livros históricos, e nós estamos aqui no 9º, que é o de 2 Crônicas, lendo hoje 4 capítulos, fim de semana nós temos o propósito de ler 4 capítulos, sábado e domingo, então será o capítulo 29, 30, 31 e 32 de 2 Crônicas, amém? Glória a Deus, que hoje nós vamos ver, algo bom diante dos reis que aqui se apresentaram, se colocaram como reis, tanto em Israel como em Judá. Aqui nós estamos vendo aqui, sobre os reis aqui, que ascenderam ao trono, e nós sabemos que este livro é datado por volta de 450 a 420 antes de Cristo, irmãos, O autor, segundo a tradição judaica, seria Esdras, o escriba. Muitos têm como autor desconhecido, mas segundo a tradição judaica, eles colocam Esdras como o autor desse livro, onde o tema desse livro é sobre a adoração verdadeira, avivamento e reforma. Nós vamos ver aí sobre a reforma religiosa do rei Ezequias, que ele provoca no seu reinado, amém? Glória a Deus. Então nós vamos fazer a nossa leitura. Ezequias manda purificar o templo. Olha que coisa maravilhosa, Sem santificação, sem purificação, sem estarmos com a nossa vida no altar de Deus, não tem mudança, não tem transformação, não tem movimento do Senhor, não tem como Deus operar, como Deus manifestar a sua glória, É necessário que eu e você, como casa espiritual de Deus, diz a palavra do Senhor que nós somos um tabernáculo, uma casa espiritual em quem o nosso Senhor quer habitar, O Deus Pai, Filho, Deus Espírito Santo, e Ele não habita em qualquer lugar, amém? Temos que estar com a nossa casa santificada, arrumada, preparada, adornada, para recebermos a glória de Deus, a presença dEle, a virtude do Espírito Santo, e isso nós vamos ver aqui em todas essas passagens, amém? A qual nós estamos lendo aqui da palavra do Senhor, Então vamos fazer a nossa leitura do capítulo 29. Às vezes há algum pigarro na garganta, alguma coisa que nos atrapalha na leitura, porque ela é muito extensa, Uma coisa é nós lermos, somente lermos, outra coisa nós temos que fazer a leitura, amém? O nosso propósito aqui nessa leitura ao vivo aqui, fazendo esses vídeos, é te ajudar, pegar nas tuas mãos para que você seja firme, em não deixar de meditar na palavra do Senhor todo dia, todo instante, Ser uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, Porque você será um bem-aventurado, uma bem-aventurada quando você fizer isto, Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite, para ser esta árvore plantada junto a ribeiros de água, amém? Nós vamos então fazer a nossa leitura pela graça de Deus, capítulo 29, Ezequias manda purificar o templo. Olha aí que coisa linda, Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor,
Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor na sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para os servirdes e para serdes seus ministros e para queimardes incenso. Os levitas purificam o templo. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas, e dos filhos de Merari, Quis, filho de Abide, e Azarias, filho de Jalelel, e dos gersonitas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá, e dentre os filhos de Elisafã, Zinri e Jeiel, e dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias, e dentre os filhos de Emã, Jeiel e Simei, e dentre os filhos de Gedutum, Semaías e Uziel. E ajuntaram seus irmãos e santificaram-se, e vieram conforme o mandato do rei pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para purificar, e tiraram para fora o pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para levarem para fora ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar o primeiro do mês primeiro, e ao 8º dia do mês vieram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no dia 16º do primeiro mês acabaram. Então entraram para dentro ao rei Ezequias e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição, com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acaz, no seu reinado, lançou fora na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Ezequias restabelece o culto de Deus. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os maiorais da cidade, e subiu à casa do Senhor, e trouxeram 7 novilhos e 7 carneiros e 7 cordeiros e 7 bodes, para sacrifício expiatório pelo reino e pelo santuário e por Judá. E Ezequias disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente, mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado perante o rei, e a congregação lhes impuseram as mãos. E os sacerdotes os mataram, e com o seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo Israel. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com alaúdes e com harpas, conforme o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por mão de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas, e deu ordem a Ezequias que oferecessem o holocausto sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando cantava o canto e as trombetas tocavam, tudo isso até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer, o rei e todos quantos com ele se acharam, se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf,
o vidente, e o louvaram com alegria, se inclinaram e adoraram. E respondeu Ezequias e disse: agora vos consagrastes ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e tudo o que tinha essa vontade do coração trouxe holocaustos. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocausto para o Senhor. Houve também de coisas consagradas 600 bois e 3.000 ovelhas. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram até a obra se acabar e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. E houve também holocaustos em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de vinho para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressuradamente se fez esta obra. Capítulo 30. Ezequias convida todo o povo a vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés que viessem à casa do Senhor a Jerusalém para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel, porque o rei tivera conselho com seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no 2º mês. Porquanto no mesmo tempo não a puderam celebrar, porque se não tinham santificado bastantes sacerdotes, e o povo se não tinha ajuntado em Jerusalém. E foi isso reto aos olhos do rei e aos olhos de toda a congregação, e ordenaram que se fizesse passar pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viesse... Desculpe, irmãos. Glória a Deus. Até Berseba, até Dan, para que se viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, a Jerusalém, porque muitos a não tinham celebrado, como estava escrito. Foram, pois, os correios com as cartas das mãos do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, e segundo o mandado do rei, dizendo: filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para aqueles de vós que escaparam das mãos dos reis da Síria. Não sejais como os vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os pôs em assolação, como vedes. Não endereçais agora a vosso serviço como vossos pais. Dai a mão ao Senhor e vinde ao santuário que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante o que os levaram cativos e tornarão a esta terra. Porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a ele. E os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim, Manassés, até Zebulon, porém riram-se e zombaram deles. Todavia alguns de Asser e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhes um só coração para fazer o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos no 2º mês, uma muito grande congregação. E levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém, e também tiraram todos os vasos de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedron. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do 2º mês, e os sacerdotes levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. E puseram-se no seu lugar, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus e os sacerdotes aspergiram o sangue
tomando-o das mãos dos levitas, porque havia muitos na congregação que se não tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para os santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, Manassés, Isacar e Zebulon, se não tinham purificado e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito, porém Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor que é bom, faça reconciliação com aquele que tem preparado o coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado, segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. E os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães asmos 7 dias, com grande alegria. Os levitas e os sacerdotes louvaram bem alto ao Senhor dia após dia. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas que tinham entendimento no bom conhecimento do Senhor, e comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor, Deus de seus pais. E tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria. Porque Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas, e os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas, e os sacerdotes se santificaram em grande número. E alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes, os levitas e toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação aos céus. Capítulo 31. E acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam saíram à cidade de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques e derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Ezequias regula as turmas dos sacerdotes e levitas. Estabeleceu Ezequias turmas dos sacerdotes e levitas segundo as suas turmas, e cada um segundo o seu ministério, aos sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem, louvarem e cantarem às portas dos arraiais do Senhor. Também estabeleceu a porta da fazenda do rei para os holocaustos e para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados e das festas da lua nova e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. E ordenou ao povo moradores de Jerusalém que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que se pudessem dedicar à lei do Senhor. E depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, de mosto e de azeite e de mel, e de toda a novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram dízimos das vacas, das ovelhas e dízimo das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram muitos montões. No 3º mês começaram a fazer os primeiros montões, e no 7º mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou, dizendo: desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e de que se fartar, e ainda sobejo em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e sobejou esta abastança. Então disse Ezequias que se preparassem câmeras na casa do Senhor, e as prepararam. Ali meteram fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas, e isso estava a cargo de Conanias, o levita maioral, e Simei, seu irmão, o segundo, Jeiel e Azarias, e Naate e Azael, e Jerimote, e Josabade, e Eliel, e Ismaquias, e Maate, e Benaia eram superintendentes, sob a direção de Conanias e Simei, seu irmão,
por mandato do rei Ezequias e de Azarias, maioral da casa de Deus. Coré, filho de Imna, o levita, porteiro da banda do Oriente, estava encarregado das ofertas voluntárias a Deus para distribuir as ofertas alçadas do Senhor e as coisas santíssimas. E debaixo das suas ordens estavam Éden, e Miniamim, e Jesua, e Semaías, e Amarias, e Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para distribuírem com fidelidade a seus irmãos, segundo as suas turmas, tanto aos pequenos como aos grandes, além dos que estavam contados pelas genealogias dos varões da idade de 3 anos e daí para cima, e todos que entravam na casa do Senhor para a obra de cada dia no seu dia pelo seu ministério, nas suas guardas, segundo as suas turmas, e os que estavam contados pelas genealogias dos sacerdotes, segundo a casa de seus pais, como também os levitas da idade de 20 anos e daí para cima, nas suas guardas, segundo as suas turmas, como também conforme as genealogias, com todas as suas crianças, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, por toda a congregação, porque com fidelidade estes se santificavam nas coisas consagradas. Também dentre os filhos de Arão havia sacerdotes nos campos dos arrabaldes das suas cidades, em cada cidade homens que foram contados pelo seu nome, para distribuírem as porções a todo varão entre os sacerdotes e a todos que estavam contados pelas genealogias entre os levitas. E assim fez Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, com todo o seu coração o fez e prosperou. Capítulo 32, Senaqueribe invade Judá e Deus destrói o seu exército. Depois destas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus varões para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tampou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram, porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas. E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro para fora e fortificou a Milo na cidade de Davi. E fez armas e escudos em abundância, e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os assim na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele, e com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou aos seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laquis com todo o seu domínio. A Ezequias, rei de Judá, e a todo Judá que estava em Jerusalém, dizendo: assim disse Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós, que vos ficais na fortaleza em Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares, e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante do único altar vos prostrareis, e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dei crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo.
Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizarem, os perturbarem, para tomarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria, e este tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa de seu Deus, os mesmos que desceram dele o mataram ali a espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos, e de todos os lados os guiou. E muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Doença e morte de Ezequias. Naqueles dias Ezequias adoeceu de morte, orou ao Senhor, o qual lhe falou, lhe deu um sinal, mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, e ele, os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, e fizeram-se tesouros de prata e de ouro, e de pedras preciosas, de especiarias e de escudos, de tudo o que se podia desejar. Também armazéns para a colheita do trigo e do mosto e do azeite, e estrebarias para toda a casta de animais, e currais para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom, e as fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, no negócio dos embaixadores dos príncipes da Babilônia, que foram enviados a ele a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Quanto ao resto dos atos de Ezequias e as suas beneficências, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, no livro da história dos reis de Judá e de Israel. E dormia Ezequias com seus pais, e o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi. E todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras na sua morte, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar, irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Lemos capítulo 29, 30, 31, 32, onde nós vimos aqui, né, a purificação, né, do templo do Senhor, né, que foi restabelecido ali as ordens dos levitas, dos sacerdotes, né? Ezequias restabelece o culto a Deus, é coisa linda, maravilhosa, né? Quando nós temos uma vida consagrada ao Senhor, restabelecendo, né, a nossa vida de oração, nossa vida de louvor ao Senhor por todos os seus benefícios, a qual Ele nos tem feito, amém? Deus quer que você seja uma casa espiritual adornada, embelezada, né? Para que o Espírito Santo possa te encher da sua presença e você possa ser, né, um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, né, sal da terra e luz do mundo, resplandecendo a sua glória em meio às trevas, amém? Né? Então nós vimos aí que Ezequias não foi perfeito totalmente, né? Mas ele fez aquilo que agradara ao Senhor, ele confiou em Deus, né? Assim como Isaías e ele oraram em buscar ao Senhor diante da afronta do rei da Síria, Senaqueribe, né? Que disse que o Deus de Israel não poderia livrar o seu povo das suas mãos, assim como os outros deuses das outras nações, porque deuses não eram, né, irmãos, né? Nós sabemos que Deus somente é o Senhor, né? O Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac,
Isaac, de Jacó, aquele que fez os céus e a terra e criou todas as coisas. Somente Ele é Deus, né? Não há outro maior, tão grande, tão poderoso como Deus, né, que está nos céus, como aquele que está, né, olhando, né, os bons e os maus, percorrendo toda a terra, né, com olhos como chama de fogo, contemplando os bons e os maus, sabe tudo, vê tudo e está em todos os lugares, irmãos. Somente Ele é Deus, capaz, poderoso de me livrar, de te livrar de todo o poder do mal, de todo o poder das trevas, né, dos problemas, das dificuldades da vida, porque no mundo nós teremos aflições, mas os próprios Senhor Jesus Cristo diz lá em João 16:33, né, que tenha bom ânimo, tenha coragem, vá em frente, continue caminhando, continue andando, olhando para o alto, olha para Ele, olha para Jesus, né? Porque a sua paz está nele, não está no dinheiro, não está na tua porta de emprego, não está no homem, não está na mulher, não está na sua própria sabedoria, no seu próprio entendimento, né? A tua paz, ela está no Senhor Jesus Cristo, né? Somente Ele pode te dar paz no meio do problema, no meio da dificuldade, das tormentas, né? Do vento forte. Somente o Senhor Jesus Cristo pode nos trazer paz, para termos a certeza, amados, que a bênção e a vitória é nossa, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. A vitória é minha, a vitória é tua, é daqueles que confiam no Senhor, é daqueles que estão diante dele em espírito e em verdade, que são fiéis até o fim, amém? Não pode parar no meio do caminho, não pode começar e parar pelo caminho, tem que ir até o final das coisas, né? Porque melhor do que o começo das coisas é o final delas, né? Então que você tem que finalizar a tua vida diante do Senhor, né? Guardando a fé, cumprindo a carreira e combatendo o bom combate. Jesus te chamou sim para você ser um soldado do seu exército, né? Cheio da sua graça, cheio do seu Espírito Santo, uma pessoa que glorifica, uma pessoa que adora, não somente quando está no monte, mas também quando passar pelo vale, quando passar, né, pelos problemas, pelas dificuldades, pelos rios, pelas águas, né? E pelo fogo, você possa continuar glorificando e adorando a Deus, sabendo que o mais o Senhor o fará, né? Ele é a tua salvação, Ele é o teu socorro bem presente, como diz o salmista no Salmo 46, né? Deus é um socorro bem presente, pelo que eu e você não temeremos, amém, irmãos, né? Então, nosso temor é só de desagradar a Deus, de andar por caminhos que não sejam deles, né? O resto Deus proverá. Se Deus fizer, amém. Se Deus não fizer, amém também. A nossa vida é dele, os nossos caminhos são deles, né? Ele faz o que quer, como quer, da maneira que quer. O tempo, a hora é do Senhor, o milagre é dele. Viva tão somente o milagre de Deus. Viva tão somente, né, aquilo que o Senhor vai fazer na tua vida, que vai ser para a glória dele, né? O escape, o livramento provém do Senhor, né? Não confie no homem, não confie em mulher, não confie em pessoas, né? Não seja eles o seu braço forte, né? Mas que o seu braço forte seja o Senhor Jesus Cristo, né? E assim Isaías e Ezequias confiaram no Senhor, que os livraria das mãos do rei da Síria, Senaqueribe, e assim aconteceu, né? Então eles puderam ver e contemplar o livramento do Senhor, né, pela mão de Deus, e assim eu e você também nós vamos ver e contemplar, porque Ele é o mesmo Deus que operou no passado, opera hoje, vai continuar operando amanhã também, amém? Que Jesus te abençoe. Nós vamos finalizar com uma oração ao Senhor, né, e darmos graças a Ele mais uma vez por esta bênção e vitória neste dia que nós chamamos de hoje, amém? Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, assim como Isaías e Ezequias olharam para o Senhor diante do grande exército, diante do problema, da dificuldade, diante do inimigo que se levantou contra eles, meu Deus, querendo escarnecer de Ti, meu Pai, que o Senhor não é Deus, que poderia livrá-los das suas mãos. Nós estamos aqui chegando diante do Senhor, meu Pai, crendo que Tu és o único Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor, e em nenhum outro nome há dentre os homens
pelo qual importa que nós sejamos salvos, a não ser pelo nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. É em nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós declaramos, meu Deus, diante do Senhor a nossa bênção, a nossa vitória, crendo, acreditando que maior é o Senhor que está conosco, maior é a tua palavra, Pai, que é a verdade da palavra de Deus, Pai, a verdade que cura, que liberta, que transforma e que nos leva para o céu, Senhor. Maior é a tua palavra para cumprir em nós no teu querer, a tua vontade, meu Pai, aquilo que o Senhor tem como obra, como propósito, como chamado, como ministério, Senhor. O Senhor é poderoso, meu Deus, para nos esforçar e para nos ajudar a chegar até o final da lida, da batalha, Senhor, guardando o nosso depósito até que Cristo venha, Senhor. Confirma o trabalho das nossas mãos, meu Pai. Abençoa, Senhor, dá vitória, Senhor. Mostra para aqueles que militam contra nós, mostra para aqueles que se levantam contra nós, que não adoram o Senhor, que não servem a Ti, que escarnecem de nós e de Ti, Senhor, no nosso servir ao Senhor, meu Pai. Quando nós vamos para a casa de Deus, quando nós declaramos a Tua palavra, quando nós Te glorificamos e exaltamos, Senhor, eles meneiam a cabeça, meu Pai, e eles nos ridicularizam, Senhor, achando que isso não vale nada, meu Pai. Mostra, Senhor, a tua grandeza, mostra a tua glória, Senhor, que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, assim como o Senhor é Deus sobre Israel, Senhor, o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Nós, os gentios, meu Pai, que nós somos enxertados na oliveira, como jambuzeiros que nós somos, pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. Nós somos participantes, Senhor, das promessas de Abraão, meu Pai. Nós estamos, Senhor, meu Deus, fazendo parte daquela grande multidão, tirada de toda a língua, nação, raça, meu Deus, que estarão juntas lá no céu, Senhor, meu Deus, glorificando o teu santo nome e dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. O Senhor é santo, meu Pai, o Senhor é santo, meu Deus, e importa aqueles que te adoram, meu Deus, sejam santos, meu Deus, que nós nos santifiquemos, Senhor, de toda imundície da carne, meu Pai, daquilo que contamina, daquilo que, meu Deus, que nos tira da tua presença, que nos tira da tua graça. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós repreendemos todo o mal, toda a malignidade, pelo poder que é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. Senhor, quebrado está, Senhor, todo o poder do mal, das trevas, obras contrárias, meu Deus, palavras de maldição, obras feitas na calada da noite, nas portas do cemitério, nas encruzilhadas, meu Pai, o nosso nome que é colocado debaixo do altar de Satanás, meu Deus, oferendas feitas e realizadas para que nós venhamos cair, para que nós venhamos tropeçar, até mesmo pela nossa morte, Senhor, está repreendido pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Sai todo o mal, sai toda a malignidade, porque não há encantamento contra as nossas vidas. Para nós que tememos o nome do Senhor, brilhará o sol da justiça, haverá graça, haverá escape, haverá livramento, haverá suprimento do Senhor, meu Pai, ainda no tempo da escassez, da sequidão. O Senhor há de suprir as nossas vidas, meu Deus, com o melhor desta terra, meu Pai. Ei, halá, shuricalamassuri me canta, edomodo, checante becarraço e decalamaia. Decanta aí, ó, quebra o laço, Pai, corta a lança, queima os carros no fogo, meu Deus, para que eu, ele, ela venha se aquietar e saber que só o Senhor é Deus e não há outro maior, tão grande, tão poderoso como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ori calabashuri me calamaia, e mandarraço e decomanagaço decai, Pai. Eu posso ver pela fé, Senhor, a bênção, a vitória, o milagre de Deus sobre as nossas vidas, o mover das águas do Senhor diante deste problema, desta dificuldade, deste mar revolto, Senhor. O Senhor acalmando a tempestade, o Senhor cessando o vento na minha vida, na vida dele, na vida dela.
Aleluia, o Senhor intervindo, Pai, nesta causa, nesta peleja, que não é nossa, senão do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, alabaxo, remicalamaia, que eu creio que neste momento, nesta hora, a resposta já foi dada, a bênção vai chegar, o escape já foi enviado, a providência já está dada, orialamaia, sai de calabaço de canta, o laço já foi cortado, manaço e de calabaço de canta, o inimigo já foi envergonhado, Pai, e vamos dizer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Pai, como Tu és lindo, como Tu és maravilhoso, Senhor, oh Jesus Cristo de Nazaré, Filho do Deus vivo, Alfa e Ômega, princípio e fim, aquele que era e que é, e que há de vir sobre esta terra. Senhor, grande é o Senhor e poderoso, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Oh, Jesus lindo, Jesus maravilhoso, Santo Espírito de Deus, glorificado é o nome do Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Deus Espírito Santo. Aleluia, como é bom nós sentimos a presença de Deus, como é bom sabermos que nós temos o Espírito Santo, irmãos, o penhor da nossa herança, essa certeza que nós temos, que nós somos filhos de Deus, é a presença do Espírito Santo em nós, é o Senhor testificando com o nosso espírito, através do seu Espírito, que nós somos filhos de Deus, a saber nós que cremos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Não importa o que os outros pensem, não importa o que os outros acham de nós, de mim, de você que está nesta condição, o importante é o que Deus acha de você e pensa de você e sabe quem você é, amém? Porque no mundo, teremos aflições, mas o Senhor disse para ter bom ânimo, amém? No céu é um lugar de surpresa, lá no céu haverá surpresa, e muitos que acham que vão estar, não vão estar, e muitos que acham que não vão, esses vão ser aprovados, então nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, cantou, profetizou, expulsou demônios, fez maravilhas no nome de Deus, mas faltou alguma coisa que Deus o reprovou e o rejeitou, então naquele dia haverá muita surpresa, haverá choro e ranger de dentes, para aqueles que forem separados para o fogo eterno, Então, cuida da sua vida, que eu cuido da minha, e assim nós vamos caminhando juntos, glorificando, exaltando o nome do Senhor, amém? Não cuide da vida do teu irmão, da tua irmã, em defamar, em apontar, então cuida da sua vida, busque a tua salvação com temor e com tremor, procure a cada dia melhorar os teus caminhos diante de Deus, porque o resto Deus cuida, amém, da vida de cada um de nós, Deus vê tudo, sabe tudo e está em todos os lugares. Davi, que era o rei, não conseguiu esconder o seu pecado diante do Senhor, Deus o revelou ao profeta Natã, que foi enviado a ele para declarar o seu pecado, ainda que outros não soubessem, amém, irmãos? Porque Deus vê tudo, então não tem pecado que fica oculto diante de Deus, uma hora ele vai expor, uma hora ele vai trazer à luz, tudo aquilo que está oculto, as obras das trevas, elas vão ser manifestas, para que sejam expostas e envergonhadas, amém? Então vamos servir a Deus com temor, com tremor, honra teu irmão, honra tua irmã, porque a palavra diz que nós temos que ter o outro como superior a nós, não fique se elevando, acima das pessoas, erguendo a tua cabeça, se achando importante, porque você tem uma vida boa, um carro bom, uma casa boa, Deus te deu pela sua graça e misericórdia condições materiais, não despreze o teu irmãozinho, a tua irmãzinha, por assim dizer, mas honre a cada um como superior a você, amém? Ainda que você tenha diplomas, ainda que você seja culto, sábio aos teus olhos, que você possa honrar o teu irmão, a tua irmã, até mesmo aquele que tem menos letra, não está muito alfabetizado, talvez ele tenha uma fé que você não tenha, talvez ele tenha algo que você não tenha, e você precisa
daquilo que Deus deu para ele, né? Que vai também ser para a tua bênção e para a tua vitória, né? Então vamos amar uns aos outros, porque todo mandamento se encerra nisso: amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, né? Fazendo isso, você estará amontoando brasas sobre a sua cabeça, né? Então, fique com Deus. Jesus te abençoe, te fortaleça, te dê graça, força, ânimo, vida e vida com abundância. Eu sou o pastor Giovanni, aqui em Francisco Morato, né? Onde nós estamos aqui, né? Tomando posse de um ministério, né? Edificando o ministério aqui, abrindo, né? O ministério, a Igreja Evangélica Pentecostal Filhos de Sião, né? Que estará sendo estabelecido para a honra e glória do Senhor, amém? Né? O ministério da família de Deus, amém? Você é o nosso convidado, Travessa dos Papas, aqui no Jardim Aparecida, em Francisco Morato, número 28, amém? Travessa dos Papas, né? Número 28, Francisco Morato, Jardim Aparecida. Domingo às 18 horas temos o culto da família. Terça ali um culto poderoso de oração, amém? Para quem gosta de oração, para quem gosta de ter intimidade, se juntar a seu irmão, a sua irmã, porque na casa do Senhor, né, é muito mais diferente do que você sozinho na sua casa, amém? Quando nós estamos juntos corporativamente, a oração ela se potencializa, ela tem poder, né? Quando nós declaramos juntos, profetizamos juntos, determinamos juntos a palavra de Deus sobre todas as coisas, né? Aquilo que é ligado na terra também é ligado nos céus, amém? Então venha, às terça-feiras, às 19 horas, você vai encontrar ali as irmãs de oração. E sexta-feira, às 14h30, nós vamos, né? Sempre temos a tarde da bênção. E logo mais estaremos aí abrindo outros cultos, né? De ensino, de palavra, né? E vamos assim anunciando, amém? Então venha, traga mais um e venha ser, né? Um ouvinte da palavra de Deus, venha ser um evangelizador, trazendo almas para o reino de Deus e declarando a sua palavra, amém? Até amanhã, se o Senhor permitir.